dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com você nesta manhã. Compartilhar essa manhã com você para despertarmos, para estarmos juntos aí meditando um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Orientação. A palavra é como uma bússola, não é? Ela nos orienta o caminho. Aliás, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É impossível um cristão ter uma vida plena em Cristo sem o conhecimento da sua palavra, sem que esta palavra esteja agindo no seu interior e transformando, sim, os seus costumes, hábitos, prioridades e vida. A vida do cristão é orientada pela palavra de Deus. Não tenha dúvida, é nessa palavra que o Senhor se revela a nós. Você quer conhecer a Deus? Então você precisa conhecer a palavra. Quer ter uma vida realmente com o Senhor? Então você precisa se dispor realmente para que essa palavra faça parte dos seus costumes, das suas decisões, não é? E das suas prioridades. Nesse tempo, nós temos visto muitas pessoas errando o alvo. E essa é uma definição para o pecado. As pessoas dizem que a definição para o pecado é errar o alvo. É, sim, contrariar aquilo que está escrito. É sair fora daquilo que foi ordenado, dos estatutos e os mandamentos do Senhor. E muitas pessoas, em vários momentos, parece assim que nem conhecem e nem sabem. Há uma espécie de ignorância que tem tomado conta das mentes cristãs nesse tempo, fazendo com que as pessoas estejam vivendo de forma maluca, ouvindo qualquer vozes e correndo e fazendo assim ao assado. Dizem agora que você tem que fazer essa oração, dizem agora que você deve fazer esses 12 passos, 7, 5, enfim, que você deve passar e fazer essa mandinga e pega o livro de magia e abre no Salmo 91. A Bíblia não é um livro de magia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim, ela reúne os livros que trazem realmente para o homem o conhecimento do Senhor e o seu coração, aquilo que está no caráter de Deus. E nós precisamos tomar posse, precisamos conhecer isso para que nós possamos crescer. É impossível viver com Deus que eu não conheço. É impossível crescer se eu não me alimento. Eu preciso que a palavra do Senhor faça parte dos meus pensamentos. Muitas pessoas fazem orações ou participam de um culto e quando dizem em nome de Jesus, amém, pronto, já se desligam e aí a pessoa volta para o mundo e ela vai viver várias coisas malucas e loucas e nem pensa e nem reage segundo Deus. O que ela faz na oração? Ela fala assim, ó Senhor, cuida de mim, me livra do mal, faz aí, Senhor, porque eu, agora quando falar amém, já era, vou cair no mundo. É claro que as pessoas não falam assim, mas muitas vezes elas vivem dessa maneira. Elas encerram a oração e depois elas vão fazer os seus desejos, vão lutar pelas suas guerras e vão se posicionar, muitas vezes de forma carnal. Precisamos tomar cuidado com isso, porque a inclinação da nossa carne, gente, é para o pecado. Precisamos ser conscientes disso. Onde eu aprendi isso? Na Bíblia. Porque o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. A inclinação da nossa carne é o Éden. É assim que essa é a inspiração do homem na sua carne, o pecado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E nesse tempo temos falado sobre a formação da igreja, não é? Como vivemos em igreja? Como deve ser a comunhão dos irmãos? Falamos sobre todas essas coisas nesse tempo no Café com a Palavra, não é? Falamos sobre a orientação dos líderes, a comunhão, a disposição de imitarmos a Cristo. São detalhes descritos na palavra de Deus. Não é somente milagres e maravilhas e coisas que Deus precisa me abençoar, mas como deve ser a minha vida com Cristo? Qual deve ser a minha orientação? E nesta semana nós temos falado sobre essa ordenança do Senhor Jesus para os seus discípulos, não é? Para a igreja, para aqueles que creem, para os seus seguidores, que é evangelizar, testemunhar, levar realmente as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. E há um texto aqui que eu quero fechar essa semana, que é muito especial, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do verso 30 até o verso 35. Está escrito: correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e,
como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. Eu gosto muito desse momento, não é? Que é uma narrativa de uma história desse servo de Deus chamado Filipe, não é? E um eunuco. Um eunuco, ele era realmente uma pessoa que era um etíope, né? Um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um oficial dessa rainha. E ele estava indo, não é? Viajando, e ele estava vendo as Escrituras. E ele abriu as Escrituras no livro do profeta Isaías. E ele estava lendo a passagem, só que é claro, ele não estava entendendo. Então o Espírito Santo levou Filipe até ele. E Filipe chega para ele, correndo Filipe, quando ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, Filipe perguntou para o eunuco: você está compreendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta daquele eunuco? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Dando uma paradinha aqui, uma coisa que é importante a gente entender, porque muitos pensam que essa questão da explicação depende do pastor, ou do missionário, ou de quem quer que seja. Mas veja, nesta semana eu tenho tentado fazer você entender que esse chamado é para os cristãos. Testemunhar, fazer com que a palavra de Deus seja pregada no mundo inteiro. Essa é uma ação, não é, do Espírito Santo nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Todo discípulo de Cristo, todo cristão, todo aquele que segue a Cristo é, com certeza, uma testemunha do Senhor Jesus. E é claro, a graça do Senhor flui do seu interior. O Senhor Jesus fala um verso muito gostoso em João, quando ele diz que aquilo que é o Espírito Santo se movendo no seu interior será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então isso é uma coisa que flui, não é uma coisa obrigada, não é uma coisa que tem, olha, faz desse jeito, então você tem que começar assim, fazer desta maneira. Mas é algo pelo qual há no seu interior desejo de compartilhar graça, compartilhar esperança, compartilhar vida, compartilhar alegria, compartilhar coragem, compartilhar força, compartilhar esse estímulo que procede de Cristo e que está agindo na sua vida. Então você compartilha talvez com alguém mais fraco, ou com alguém que não saiba, como nesse caso aqui o eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. Então o Filipe pergunta: você está entendendo? Ele falou: mas como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, certamente, o conhecimento da palavra, aquilo que é a nossa disposição de aprender a palavra do Senhor, nos ajuda realmente, nos capacita a sermos realmente pessoas que podem levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Então, o que aconteceu? Esse eunuco convidou Filipe a subir e sentar-se junto com ele. E ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, aquela passagem que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Estava se referindo a Jesus. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí o verso 35 é maravilhoso. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. O que Filipe anunciou para o eunuco? Jesus. Sabe qual deve ser a mensagem do nosso evangelho, da nossa vida? Jesus. Jesus é o que salva, é o que liberta, é o que restaura, é o que transforma, é o que muda, é o que trouxe redenção, é quem pagou pelos nossos pecados. É Jesus. A igreja precisa despertar para ser testemunha de Cristo nestes dias e levar pessoas que não conhecem, que nós poderíamos falar que ignoram, que não têm entendimento nenhum do Evangelho. Veja, este homem estava tentando entender a palavra, mas não conseguia. Ele disse: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Será que esse profeta está falando dele mesmo ou de algum outro? Então Filipe começou, através dessa passagem, a explicar para o eunuco e anunciou Jesus. Toda palavra nos leva a Cristo.
porque Ele é sim o princípio e o fim, Ele é o resultado dessa graça maravilhosa do Senhor. Em todo tempo a coisa mais preciosa que nós encontramos na Bíblia é Jesus. E você, meu irmão, precisa deixar que Jesus domine, tome conta, preencha os teus dias. Talvez você tenha sofrido com o pecado, sofrido com a tentação, sofrido com a aflição, sofrido com uma angústia, mas nessa manhã ouça o chamado do Senhor para que você também possa se apropriar e orando e buscando e permitindo que a palavra do Senhor penetre nas suas entranhas, seja também um instrumento do Senhor, levando muitas, conduzindo muitas à salvação. Que o Senhor te abençoe e que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.